Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Começo repetindo o que já disse em vídeo anterior, e ele não teve nada a ver com a Copa do Mundo. Meu mundo desportivo começa e termina no Vasco da Gama, passando superficialmente pelo mundo desportivo. Então vamos lá. O sofrimento do torcedor vascaíno não é o resultado de uma má reputação forjada por quem criou e começou a administrar o clube para, inicialmente, reunir amigos, colegas e companheiros em torno de um esporte que nada tinha a ver com o futebol. Éramos o Clube de Regatas Vasco da Gama, com um interesse inicial apenas no remo, até que o futebol ganhou grande popularidade no Rio de Janeiro e provocou a primeira grande dissidência entre os sócios, trazendo com ele o desejo dos grandes clubes de participar de outros esportes olímpicos e não olímpicos. Mas com certeza foi o futebol que arregimentou uma enorme quantidade de pessoas. E nossa torcida começou a crescer orgânica e constantemente, tanto em número quanto em paixão, sem renunciar aos princípios básicos dos nossos fundadores. E, independentemente do sofrimento que os maus dirigentes causam, nossos leais e devotos torcedores permanecem fiéis, sustentando a instituição mais que secular. E contra os interesseiros, apesar dos maus resultados que eles atraem, o torcedor não desiste do clube que escreveu por décadas a mais bela história de uma instituição desportiva no Brasil. E é por isso que quase a totalidade daqueles que, sem interesse pessoal ou pecuniário, torcem pela nossa cruz, deseja a desvinculação do futebol do clube associativo. Infelizmente, quando uma saga perdura muito tempo, se transformando numa lenda, num romance, numa bela história, ela também atrai abutres à espera de um deslize para se apresentar como salvadores da pátria. São verdadeiros usurpadores que se aproveitam do insucesso de uma instituição linda para apresentar fórmulas milagrosas para curar o doente. Mas não, na realidade, são cracas que se agarram ao casco do navio para viver como parasitas do hospedeiro. Mas a má reputação atual do Vasco não foi criada espontaneamente ou teve origem e base no exemplo dos fundadores do clube. Ela é resultado da atuação maléfica e mais recente daqueles que a transformaram numa agremiação medíocre. E a situação atual de insolvência não é fruto de disputas honestas com fundamento em propostas de quem quer sempre o bem da instituição e nem é consequência do insucesso de uma venda anterior do futebol. E eu reafirmo que a venda para a 777 merece ser investigada. Sim, claro, mas não de forma a culpar ou se vingar de desafetos ou inimigos. O clube não deve ser palco para lutas entre pessoas que colocam interesses e desejos pessoais acima dos interesses da instituição. Os causadores da atual situação do Vasco vêm de muito tempo anterior à venda para a 777. Ela vem de uma época em que nem existia SAF e muito menos se pensava em transformar o clube numa empresa. A briga atual nada tem a ver com a 777, só se está usando a falecida e falida empresa americana como desculpa para se tomar o poder ou vender para quem lhe garanta uma boquinha, ou quem sabe, lhe permita continuar mamando no associativo. Tudo em desfavor da assunção de um novo investidor. Afinal, o novo pretendente pode não querer lhes conceder favores em troca de governança,
preferindo oferecer aos torcedores as benesses das vitórias de uma boa e moderna administração. E o que vemos hoje me parece ser um golpe bem urdido, sofisticado e bem sustentado por pessoas ou organizações poderosas que desejam amedrontar quem espera que o futebol se desgarre da associação para fornecer aos torcedores dias melhores. Lembram quando eu falei sobre a justiça brasileira no vídeo anterior? Pois é. O que estou vendo na mídia, desde a imprensa oficial, principalmente, até a mídia de internet, é um medo enorme das pessoas de comentar sobre os fatos que geraram a interferência que culminou com a obtenção da liminar que a misteriosa 777 Carioca impetrou e que conseguiu paralisar a SAF vascaína. Afinal, a situação do Vasco só está nas manchetes por causa da merda que foi jogada no ventilador. E pode até ser que a merda seja artificial, provocada com a intenção de gerar uma situação irremediável que resulte no impedimento do presidente, atualmente na direção do clube e da SAF. E quem sabe tudo continue na mesma. Para eles, né? Mas Pedrinho teve coragem de colocar todos os seus bens em garantia de uma mudança, de uma recuperação judicial que visa atacar o problema da dívida gerada, estimulada e não combatida por quem prefere permanecer nas sombras e agarrados ao prestígio que o Vasco oferece, defendendo seus interesses ou de algum grupo. Mas como existe um ditado recentíssimo que diz que o print é eterno, as redes acabam descobrindo quem são, mesmo que se cubram com a capa da invisibilidade. Mas poucas pessoas, para não falar ninguém, têm coragem de comentar sobre o caso por conta do envolvimento de pessoas poderosas, inclusive ligadas à justiça. E no Brasil, atualmente, situações que envolvam justiça, advogados, desembargadores ou pica-grossa do judiciário metem muito medo em todos, sejam pessoas com envolvimento direto ou não na situação, inclusive torcedores em geral. E por falar nisso, misteriosamente, o poderoso Conselho de Beneméritos do Vasco convocou uma reunião extraordinária para o dia 3 de julho. Na pauta, colocaram que a diretoria terá que prestar informações e esclarecimentos sobre a relação entre o CRVG e a Vasco SAF, após a recente decisão da Justiça. Procure saber quem compõe os conselhos de beneméritos e deliberativo do clube, seus vínculos com instituições, o poder e o sistema. E encerro por aqui com uma frase do jornalista, dramaturgo, escritor e humorista Milor Fernandes. Aspas. Esses políticos todos andam tão ocupados com salvar o país que nem têm tempo de ser honestos. Fecha aspas. Bom, mesmo que o assunto seja surpreendente, a atual crise se insere perfeitamente na proposta do canal de sempre falar prioritariamente sobre fatos relacionados às obrigações estatutárias e regulamentares do Vasco, mesmo que possuam vínculos obscuros ou cheirem a provocação. O importante é que os fatos estejam ligados às obrigações fundamentais e legais das instituições ou se relacionem ao sentimento dos torcedores vascaínos. Mesmo que você esteja triste e desanimado, sempre estaremos aqui para tomar um café da colina com você. E para que isso se torne constante, não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Afinal, não possuo e nem estou procurando patrocinadores ou colaboradores financeiros. E enquanto tiver saúde física ou mental, continuaremos aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.
sempre.